Boa tarde a todos e todas. É com alegria que estamos reunidos, né, nessa live, vendo cada um de vocês, lideranças indígenas, apoiadores, coordenadores dos DICEIs, para a gente poder conversar um pouco sobre o coronavírus, essa pandemia que vem assolando as populações do mundo todo, mas com bastante reflexão nós temos visto a nossa situação enquanto povos indígenas da região sul do Brasil. Estamos com os coordenadores dos DICEI, a coordenadora Alexandre está aí, e também com os presidentes do CONDIZE, né? A gente tem do CONDIZE Interior Sul, Cacique Isaías, do Condize Litoral, a Andréia, e a gente gostaria de conversar com cada um, saber como cada coordenador e também como cada presidente tem visto a situação do coronavírus nas suas comunidades e também com todo o envolvimento das outras lideranças, das demais comunidades, como que as comunidades indígenas têm se organizado para enfrentar esta pandemia. Lembrando que eu sou Josileia Danisa Caingangue e eu estou, junto com lideranças indígenas, com indigenistas, compondo a Frente Indígena e Indigenista de Combate e Controle ao Coronavírus da região sul do Brasil. Por que nós formamos essa frente? Eu acho que é importante a gente falar que a Frente Indígena e Indigenista ela é um grupo de pessoas que está reunido pensando as dificuldades que os povos indígenas vão enfrentar e estão enfrentando a partir, então, desta pandemia que está aqui, que a gente, nesse momento, precisa refletir sobre ela. Quando a gente pensou a Frente Indígena e Indigenista, a gente também levou em consideração que as nossas populações estão em uma região em que nós temos pequenos territórios. Além de ter pequenos territórios, nós também estamos em situação de vulnerabilidade social, porque sim, temos muitas comunidades que estão em retomadas de território, assim como nós temos muitas aldeias que são pequenas, então que não conseguem promover a segurança alimentar adequada para suas comunidades. E, além de tudo isso, nós temos também a situação econômica das nossas aldeias, que é baseada, sim, com a venda do artesanato nos centros urbanos. Então, como fazer esse enfrentamento a tudo isso, sendo que os nossos indígenas vão para os centros urbanos trabalhar, também há a incidência de um grande número de indígenas que trabalham nos frigoríficos das regiões, e aí como que a gente pode enfrentar tudo isso sabendo desse deslocamento dos indígenas para os centros urbanos, para o trabalho, e a falta de segurança alimentar que nós temos dentro das nossas comunidades. Eu gostaria de convidar para um cumprimento geral cada uma das pessoas que está aqui compondo esta mesa de debate, essa reflexão. Então, para uma primeira rodada, falar quem são, de onde vêm, e depois a gente conduz aí para perguntas mais efetivas de como enfrentar esse momento de crise. Por gentileza, vou convidar a Andréia para conversar com a gente nesse momento. Oi, Josileia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Saudades de todos vocês. Dá um oi para o pessoal que está assistindo a gente. E eu sou a Andréia Taquá, sou presidente do Condize Litoral Sul. E nosso controle social hoje abrange 5 estados. E a gente está na luta aí nessa frente, nessa pandemia com relação ao Covid-19 com as nossas comunidades indígenas. Obrigado pelo convite e vai ser uma ótima transmissão para quem está vendo a gente das próprias aldeias, né? Para a gente poder expor o que a gente está trabalhando nos nossos distritos, o que a gente está trabalhando nos nossos conselhos e levar muito mais informação nesse momento que a gente não está conseguindo se reunir efetivamente como controle social, mas a gente está atuante. Obrigada. Obrigada, Andréia. Cacique Isaías. Oi. Oi.
Estamos lhe ouvindo, cacique. Boa tarde. Achei que tinha dado problema aqui na internet. Mas boa tarde aí, tudo bom, André? Prazer aí estar revendo vocês e revendo os amigos de luta aí, né? Também uma boa tarde ao pessoal aí que estão nos ouvindo aí e também os coordenadores, né? Estão junto aí empenhado nessa luta aí, né? Que o coronavírus aí chegando e a gente conseguiu, como eu estava falando para o André antes, né? Orientar o nosso pessoal e trazer o pessoal aonde estavam trabalhando fora das aldeias, né? Que nem você falou, o nosso pessoal depende, algumas aldeias 100% do artesanato, né? E aldeias pequenas, né? Também não tem como gerar, vamos dizer, o povo sim com recurso, né? E precisa de um auxílio, né? Do próprio governo, juntos nós organizar isso, né? Então a gente montou esse grupo que você citou antes aí para a gente buscar o apoio às nossas comunidades, né? Tá ajudando as comunidades aí no que não é bem o que o pessoal a gente consegue alcançar o que eles precisam, mas pelo menos vai controlada aí, né? E a gente sabe também que as aldeias mais grandes também estão com dificuldade, né, de conseguir acessar também o recurso por parte do governo, por parte de tudo isso aí, né, que vem enfrentando as dificuldades. Então, a gente está aí como hoje cacique também da terra indígena Goiabechô, Iraí, né, e hoje atuando como presidente do CONDIAS e no controle social, né. A gente está buscando junto aí com o coordenador, né, selecionar, procurar ajudar as lideranças aí para orientar o seu povo, né, orientar o nosso povo e para poder estar ficando nas aldeias, né. E todo mundo viu que foi transferido aí até a TL nossa, né, que a gente sempre fez essa luta junto aí, né, e as festas também de Dia do Índio foi todas transferidas também por causa do coronavírus. Então o pessoal estão tudo nas aldeias, mas a gente precisa, como liderança, como cacique, também para a gente buscar uma solução, né? Buscar uma solução para estar atendendo o nosso povo, porque a gente sabe que o nosso povo é bastante carente, precisa de um auxílio do governo, do Estado, né? Da própria FUNAI, junto da própria CESAI, junto, vir na organização para estar buscando um auxílio para o nosso povo. Aí, né? Então, estamos aí junto aí nessa luta aí, estamos orientando o nosso povo, mas a gente precisa de um auxílio aí para estar garantindo que o nosso povo fique nas aldeias. Por enquanto, obrigado e vamos lá estar. Se for preciso, a gente está aí junto para estar discutindo. Obrigada, Isaías. Quero convidar o Cretan também. Então, bom dia a todos, bom dia, Josi. Espero aí uma boa condução aí para a tua parte, sabemos da tua capacidade, para que a gente possa, em conjunto, construir essa proposta, né, para que a gente possa levar, inclusive, o próprio informativo para a PIB, que é a nossa coordenação nacional, para que ela possa dar os encaminhamentos mais para uma organização nacional. Dizer que eu estou como coordenador executivo da PIB, pela região sul, e vamos acompanhar hoje, né, ouvir por parte dos presidentes do conselho, ouvir os coordenadores, ouvir as entidades, né, que são as que gerenciam o recurso da saúde indígena, para a gente ver qual seria o melhor caminho e de que maneira que a gente vai poder estar trabalhando mais a nível de nossa região, principalmente em um momento como esse na região, né? Como você já falou, a gente é muito próximo da cidade, a gente tem comunidades que são urbanas, é um momento muito frio agora na região sul devido ao inverno, então, tipo, para nós, assim, é uma situação que a gente precisa pensar, mas é uma estratégia em conjunto com os coordenadores, em conjunto com as entidades, em conjunto com os conselheiros e as lideranças, né? Então, eu vou ficar acompanhando aqui, anotando, né? Fiquei até preocupado com essas, que a gente tinha os dados do Rio Grande, né? Mas daí do Paraná e agora de São Paulo, né? Que foi passado e antes da gente entrar na live, que é super importante a gente saber. E desde aqui já passo, José, uma preocupação que eu tô, né? Porque a Secretaria Especial de Saúde Indígena fez repassou uma informação de que tivemos 7 indígenas mortos até agora, né?
mas no relatório nosso da PIB, que a gente tem feito esse levantamento, já deu 27. Então, nos preocupa esse tipo de informação que não está chegando certo como tem que chegar, porque não é omitindo as informações que a gente vai achar a solução. Eu acho que é ter a visibilidade para, a partir daí, a gente ter a condição, sim, de montar qual que seria a maior estratégia de combate sobre a questão da morte dos nossos parentes. Então, é isso. Daí, na sequência, a gente vai acompanhando e a gente faz a fala aí. Obrigado aí. Ok, obrigada, Cretan. Eu fico muito feliz assim de poder ouvi-los e realmente nós temos partilhado aí de grandes reflexões sobre como a gente pode ajudar, né, no controle, no combate ao coronavírus. Como que as lideranças indígenas têm se articulado para colaborar com a Secretaria Especial de Saúde Indígena nesse momento, para que as nossas populações fiquem em segurança, ou como que a gente vai poder trabalhar daqui para frente para prevenir, as pessoas que já estão com o coronavírus, mas para prevenir que a comunidade toda não seja afetada, né, pela pandemia. Quero convidar agora a Priscila Cácero para que ela também nos cumprimente e, em seguida, os demais. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Priscila Cácero, eu represento a Andradina, a Campinhada Andradina, que faz a administração do Litoral Sul, né? Nós estamos acompanhando, juntamente com o controle social, junto com a Andréia, a Bia e a Diase, né? Então, nós estamos fazendo todo esse acompanhamento de perto aí, para ver como tá sendo as ações, né, feita aí pelo distrito, né, com o coordenador que está aí, com o coordenador Walter, que está fazendo toda essa articulação aí no distrito. Então, nós estamos aí tentando trabalhar e fazer o máximo possível para que a gente tente administrar da melhor maneira possível as ações que estão sendo feitas. É um prazer estar sempre participando aí com vocês, eu sou muito grata pelo convite, e é sempre uma honra estar participando das reuniões aí com vocês. Obrigada, Beatriz. Eu quero convidar, então, agora o Marcelo, para que ele também faça os seus cumprimentos iniciais. Boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? Meu nome é Marcelo Antônio Pareja, eu atuo como preposto da conveniada, eu trabalho nisso desde 2010, atualmente o convênio aqui do DIZEI Interior Sul é a Santa Casa de Misericórdia Sabará, empresa de Minas Gerais, então estou à disposição aqui, trabalho também junto com a coordenação, temos também um grupo de enfrentamento do Covid-19, estamos também ali atuante, e estou à disposição de todos. Obrigado e bom trabalho a todos aí, boa live. Marcos, por gentileza. Fala. Marcos, não? Alexandre, então, gostaria de te ouvir também. Boa tarde. Boa tarde, Josileia. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Rossettini, sou coordenador do DICEI Sul, né? Estamos aí com essa pandemia que veio para nos atormentar, né? E com muito trabalho, a gente junto com o Condize, com o nosso comitê que nós criamos aqui de combate ao Covid, dormindo meia-noite, às vezes de madrugada, para pensar o que a gente pode fazer para tentar evitar que chegue aos nossos parentes, né, esse vírus. Felizmente, a gente começou a ter esse contato com o vírus mais próximo agora, que chegou nas nossas comunidades. A gente teve mais um caso hoje confirmado. Então, nós estamos com 3 casos confirmados aqui no interior sul, todos no Rio Grande do Sul. Foi agora há pouco que confirmaram para nós. Estamos com as equipes já bem instruídas, já capacitadas para fazer todo o isolamento, como fazer o isolamento, o monitoramento das pessoas que estão
tanto com o Covid como aquelas que têm o contato com essas pessoas, né, que tiveram contato com essas pessoas. Estamos trabalhando junto a municípios, junto aos estados, sempre articulando, pegando informações, qual a melhor forma da gente poder, junto com os estados e municípios, a gente está fazendo esse isolamento, para tentar melhorar o atendimento aos indígenas, né? E a gente tem, por enquanto, sendo atendido. O Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul tem agora sido mais próximo do DICEI, até então ainda não estava tão próximo, mas agora já está nos ajudando mais. Em Santa Catarina, o estado tem se preocupado bastante com questão do alimento, né, para chegar até as comunidades indígenas, mas mesmo assim tem algumas etnias que não têm recebido muita ajuda, né, mas a informação que eu tenho que semana que vem já está chegando aquela compra que a FUNAI está fazendo através da CONAB, que é aquela grande compra que é para o país todo, né, e já está chegando semana que vem já para ser entregue em todas as comunidades. Algumas, as cestas emergenciais, a FUNAI já comprou, inclusive com o nosso apoio da nossa logística também para fazer entrega no Rio Grande do Sul, e essa semana começam as entregas também aqui em Santa Catarina, ali na região do Chuclém, do Guaranis, né? Na região de Chapecó já teve as entregas também dessas cestas emergenciais da FUNAI, e fora as outras entregas que são doações que têm sido feitas, né? E a gente está sempre colaborando, ajudando na ponta ali com a questão de higienização e com a logística dos nossos polos, né? Então, o trabalho está sendo árduo, diariamente trabalhando. Além da questão do Covid, a gente tem vários problemas que a gente tem que solucionar em paralelo, né, que requer muita atenção de toda a equipe, não somente da equipe de saúde, mas saneamento, de logística, de todos os setores do DICEI. Então, a gente tem trabalhado muito para tentar ajudar a amenizar o problema. A gente tem que, infelizmente, está chegando, que nem eu falei semana passada na reunião do nosso comitê, que, assim, as nossas aldeias já estão todas cercadas pelas cidades, que já estão todas com pelo menos um caso. Então, em qualquer momento ia chegar realmente nas comunidades indígenas, né? E como a gente já está recebendo as informações, tem chegado. E a gente tem que ter a tranquilidade, a calma e poder trabalhar serenamente, sem pânico, né? Sem desespero, para poder fazer com que isso não se espalhe mais ainda. E obrigado pela oportunidade de estar participando aqui. André, muito obrigada. Eu também quero convidar o Walter Viana, que também é coordenador, para que a gente possa escutá-lo e saber das ações de vocês, então, de um modo breve, nesse cumprimento inicial. Desejo que estejam todos bem, quem está participando e os seus também, né? Esperamos que estejam todos bem. E vamos nos cuidar, ficar em casa, fazer aquilo que o Ministério da Saúde pede para que a gente possa nos prevenir. Eu gostaria de dizer que a gente está num trabalho árduo, difícil, mas que vale a pena. Estamos trabalhando em conjunto com o controle social e com os enfermeiros-chefes e as enfermeiras-chefes, né? Então, a gente gostaria de pedir, inclusive, para que as lideranças, né, procure os chefes dos polos para obter a informação. Nós temos um grupo que a gente alimenta as informações diariamente, né? É um trabalho em conjunto do DICEI Litoral Sul com Brasília e com os polos, né? Então, a gente sabe que neste momento é um momento difícil, mas tudo vai passar e a gente vai conseguir fazer com que a ponta seja atendida, principalmente a ponta. Isso é o mais importante. Um abraço a todos e a todas. Estamos aqui no DICEI trabalhando para que as coisas possam acontecer de fato. Bom, nessa primeira rodada, foi muito importante ouvi-los
E nós, enquanto indígenas, né, e as lideranças indígenas com quem eu tenho conversado, realmente todos estão muito preocupados, mas a gente está também muito agradecido pelo que as equipes de saúde têm feito nos territórios, né? O que as equipes da saúde indígena têm feito para anunciar as prevenções, como fazer, enfim, como que os indígenas podem estar monitorando mesmo cada lugar, mas de outra maneira também, nós sabemos que nós, da Frente Indígena Indigenista, temos participado de diversas reuniões, principalmente com a Frente Parlamentar, né, pelos Direitos Indígenas, que é puxada pela deputada Joênia Wapichana, e dentro da discussão que eles têm feito lá, tem convidado a CESAI, a FUNAI, para se fazer presente, junto com o Ministério da Cidadania, com o Ministério de Direitos Humanos e Família. E aí nós também sabemos que, desde o primeiro momento em que nós fomos informados de que o coronavírus já estava aqui no Brasil, e como muito bem foi lembrado pelo CRETAM, a gente teria que tomar algumas medidas, e uma delas foi cancelar o ATL, a outra medida, o cacique Isaías e a Andréia falaram também, que é para prevenir as aldeias, então é fechar as aldeias, né? Foi uma atitude que se tomou para se prevenir, mas também nós ficamos pensando com relação à alimentação. E aí fomos nós indígenas, né, organizados, que conseguimos organizar uma frente para poder demandar da sociedade civil a contribuição para que as aldeias indígenas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade fossem atendidas, principalmente as retomadas. Então, a gente sabe que, infelizmente, a FUNAI ela não consegue dar uma resposta rápida, o Estado não consegue dar uma resposta rápida na situação de segurança alimentar. E aí o Alexandre também falou, e a gente também agradece, o apoio que a CESAI tem dado pela logística de poder higienizar as cestas básicas que têm chego até os DICEIs, os polos, essa orientação para que o pessoal recebesse as cestas básicas, e depois fizesse também a logística de entregar as cestas básicas nas comunidades. Então, com relação a isso, a gente agradece, mas a gente também salienta que, infelizmente, o Estado não tem dado uma resposta rápida, né? A gente sabe que em alguns lugares a FUNAI atendeu, mas em outros não. Então, a gente quer salientar e deixar isso aqui bem registrado, que é a partir do movimento das comunidades indígenas, das lideranças indígenas, que a gente tem conseguido dar esse apoio imediato para as comunidades aí não passar fome, né, gente? Então, acho que isso também é importante de dizer. Bom, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar os nossos coordenadores, né, da CESAI, enfim, para que eles fizessem um pronunciamento sobre o Covid-19, sobre como estão as ações para poder conter o avanço, né, do coronavírus dentro das comunidades. Aí lembrando que a gente já tem vários casos, né, identificados, com os exames feitos, enfim. Então, é factível, a gente está aí com o coronavírus nas nossas aldeias, então eu gostaria de ouvi-los e saber quais as medidas de proteção ao restante da comunidade. Como que vocês estão pensando essas estratégias para que não haja uma contaminação em massa? Aí eu gostaria de convidar bons representantes também do Condise, né, tanto a Andréia quanto o Isaías, também para fazer os seus apontamentos, mas gostaria de ouvir aí sobre essa pergunta os coordenadores, né, dos DICEIs e as equipes que estão presentes. Bom, com relação a isso, aqui no DICEI Interior Sul, logo no começo, a CESAI já nos apontou com relação a fazer um comitê, né, de enfrentamento, e nós reunimos as pessoas de cada setor do DICEI, mais o presidente do Condise, o Isaías, né, para fazer parte, e mais o Marcelo, que é da conveniada, para fazer parte desse comitê. Essa foi uma das primeiras ações que nós tivemos, e em cima dessa ação, nós começamos a traçar várias
várias formas de trabalho, né? A princípio, o começo de tudo era passar informações para as equipes na ponta, né? Para que elas pudessem chegar com as informações até os indígenas, as lideranças, né? E as comunidades. Como prevenir, né? A questão do isolamento, de não ter contato, não sair mais das aldeias, a questão da higienização, como se fazer, né? Então, todas as orientações repassadas e que todos nós aqui sabemos quais são também, nós chegamos até a todas as comunidades. Começamos a ter alguns problemas no decorrer desses dias, né? Com relação a começarem a abrir muito as entradas, né? Começamos a ter a questão alimentícia, que não estava tendo alimento, e começou a ter algumas doações. E que, através das doações, saiu uma nota informativa da CESAI, onde deveria se passar pela CESAI para fazer higienização, e cada coordenador poderia trabalhar a forma que se visse melhor, né? Questão de logística para entrega, né? Aqui eu tomei a seguinte medida de que deveria passar tudo pela CESAI para a gente fazer essa higienização, e nós, como disse, fazer as entregas através dos polos, né? Para evitar o contato dos indígenas com pessoas que não estão ali diariamente com eles, como são nossas equipes de saúde, que sempre estão ali, né? As equipes de saúde sempre têm contato com eles, as equipes de saúde, antes de ir para as aldeias, para fazer os atendimentos, as equipes de saúde, se tem algum problema, ela já vai ser afastada para que não leve nada para dentro da aldeia nesse momento. Então, assim, são monitorados, né, nossas equipes. Então, começou muito bem, tendo algumas entregas através da CESAI, mas foram se perdendo algumas ONGs e algumas outras entidades querendo fazer o bem, lógico, as ações sempre são bem-vindas, mas passando por esse caminho, né, indo direto às aldeias, isso foi nos preocupando muito, até porque a questão que muita gente, que os indígenas estavam reclamando, era a questão do alimento, que estava tendo que sair, principalmente na região sul, que vende muito artesanato, estava ficando sem alimento, então tinha que sair para vender, e mesmo assim não tendo onde vender, que não ia encontrar pessoas também para vender, né? Eles precisavam disso. Então começou a chegar esses alimentos. A gente sabe que também não é o suficiente, mas tem chegado. Através da CESAI, a gente tem feito esse trabalho, né, higienização e entrega, e se caso a gente não tenha como ir fazer essa entrega, a gente vai junto com quem está doando, mas tem que ter uma pessoa da CESAI para supervisionar todo o trabalho que vai ser feito, tá? Essa pessoa da CESAI vai fazer a higienização, essa pessoa vai entregar para o indígena, evitando o contato dessa pessoa que não está constantemente indo à aldeia, para não levar. É isso que eu friso constantemente quando as pessoas entram em contato comigo, para saber como que vai ser a questão da entrega. Então eu falo, a questão da entrega, nós estamos preferindo fazer isso para evitar o contato das pessoas com os indígenas, né? A gente até tenta evitar essa questão da foto. A pessoa tem que estar, se for junto, máscara, avental, luva, para evitar o máximo de possibilidade de contágio, né? O correto mesmo é fazer a entrega das cestas e deixar no portão da aldeia, conforme a gente tem a nota, né? E lá a liderança, junto com a sua comunidade, vai lá pegar esse alimento, essa cesta, certo? Então, a gente tem trabalhado constantemente próximo a todos os nossos polos e junto com todas as nossas equipes, orientando eles a evitar esse contato com pessoas externas. Mas é aquela questão, vai se passando os dias, não acontece nada, né? Acho que acontece até conosco essa questão, parece que isso nunca vai chegar até a gente, né? Não tem ninguém amigo que chegou a essa questão, então vai ficando mais relaxada a questão, né? No começo teve uma adesão boa até de fechar as comunidades e tal, mas começou a ter essa coisa de relaxar um pouco mais. E começou os indígenas a começar a sair das aldeias, ir nas cidades, e até em outras comunidades, né? Então foi
ficando difícil, e a gente não tem como fazer um bloqueio para que fale, não podem sair de dentro das suas comunidades. É complicado a gente fechar dessa forma, mas tentamos, através das lideranças, através do Condizio, falando com os conselheiros, para que ajudassem a gente a tentar segurar mais um pouco a sua comunidade. Aí começou a vir os casos. Nesse meio tempo, nosso comitê já tinha feito o plano de contingência, que inclusive já foi aprovado já pela CESAR em Brasília, e a gente tem seguido esse plano de contingência. Nesse plano de contingência, nós achamos melhor trabalhar com os polos, porque a gente quer trabalhar, pensamos aqui de trabalhar, quando surgir caso, não fazer de tudo para não tirar o indígena de perto da sua comunidade. Então, nós pedimos para os polos fazer um levantamento por aldeia da estrutura que cada aldeia tem, né? Porque quando a gente tiver um caso, não suspeito somente, mas um caso confirmado, como nós vamos fazer esse isolamento dessa pessoa? Porque essa pessoa ela tem que ficar isolada e ela tem que ter todos os cuidados, além de remédio que a equipe tem que acompanhar se está tudo ok, né? E sempre monitorar essas pessoas. Tem que ter a questão de um banheiro que só eles podem utilizar esse banheiro para evitar o contágio. A questão de comida, se eles não têm como fazer comida no local onde eles vão estar isolados, quem que vai entregar essa comida para eles? Então, nós pensamos em todos esses pormenores, né? Que são importantes nisso. E no nosso primeiro caso, que foi numa aldeia em Serrinha, que é um casal que pegou, né, a Covid, que foi confirmado, e assim, esse casal, no caso, foi o nosso primeiro caso aqui, que foi quinta-feira à noite, que foi confirmado. Nós conseguimos fazer o isolamento dela tranquilo, porque eles moram sozinhos, os dois, numa casa, né, a casa é deles. Então, eles estão totalmente isolados dentro da casa deles, a equipe está monitorando constantemente, eles estão lá com os medicamentos, foi um contágio, no caso, leve, que eles estão podendo ficar isolados, não precisaram ir para o hospital, né? Então, estão dentro lá da casa deles, e fizemos todo o levantamento com eles dos contatos que eles tiveram, né? Porque é importante, porque, como nós sabemos, o Covid, ele fica um tempo, né, incubado até ele sair, né, começar a ter os sintomas. Então, nós fizemos todo o levantamento de todos os contatos que eles tiveram, e já acionamos nossas equipes para ir nesses contatos. E tinha contatos que era fora da comunidade deles, tá? Que é isso que eu estou explicando para vocês, que chegou um momento que o pessoal começou a ir para outras aldeias. E nesse meio tempo que eles já estavam contaminados, que eles só tinham sintomas, mas eles já estavam contaminados, eles tiveram contato com outras pessoas. E nós levantamos todos os casos, todas as pessoas que eles tiveram contato, e já isolamos também. Aí vem uma questão que esse casal, eles trabalham num frigorífico, né? Aí vem aquelas questões de trabalho. As pessoas que tiveram contato direto com eles, enquanto a gente não tiver certeza que também tem, e para a gente ter certeza ou não, só os 14 dias. Aí vão me perguntar, mas e o teste, né? Nós temos os testes rápidos para fazer. Só que o teste rápido, ele só vai ter eficácia a partir do 8º dia, né? Depois que a pessoa já teve todos os sintomas, é a partir do 8º dia que você vai poder usar o teste rápido, para ele poder ter uma eficácia de resposta para a gente. Antes desse período, não adianta a gente fazer teste. E nem se tiver sintoma, não adianta a gente fazer teste se for um período curto. A gente não vai ter a resposta, se vai estar com Covid ou não. Então, o que nós fizemos com esses contatos? Isolamos eles. Aí a empresa começou a cobrar que essas pessoas que não iam contaminadas, que só tiveram contato, que fossem trabalhar, e queria que trabalhassem imediatamente. O que nós fizemos aqui? Tem um código, um CID, que o médico pode colocar, que é uma pessoa que teve contato direto com uma pessoa que tem Covid. Ou seja, se ela não ficar isolada, a gente não tem certeza se ela tem ou não o vírus. Então, a gente precisa fazer o isolamento dessa pessoa. Então, nós demos atestado de 14 dias para todas as pessoas que trabalham e que tiveram contato com esse casal, tá? Então, é uma forma que a gente achou legal, né, de não dar problema no emprego dessas pessoas também futuramente.
Então, nós vamos afastar 14 dias e nesses 14 dias estão sendo monitorados. Se não apresentarem nenhum sintoma nesses 14 dias, eles não estão com Covid e vão ser liberados para voltar a trabalhar novamente, certo? Enquanto isso, o casal, como eu falei para vocês, monitorado e tem reagido muito bem às medicações e ao tratamento que é feito, tá? Com relação às EPIs, que é uma coisa complicadíssima da gente conseguir, nós estamos com 3 processos caminhando paralelo de compra de EPI. Mas fora isso, a CESAI já encaminhou para nós EPIs. Hoje, nós tivemos lá do Rio Grande do Sul uma doação de EPI, que foi uma articulação que eu fiz junto ao governo, devido a esses casos que a gente teve confirmado e consegui essa doação através do governo do estado do Rio Grande do Sul, e foi enviado para a região onde a gente está tendo esses casos. Então, assim, fica muito difícil da gente chegar e falar, não, nós vamos dar EPI para todos os indígenas, não temos condições, a gente não tem orçamento para isso. Então, as EPIs são para as equipes e quando tiver casos confirmados ou suspeitos, os indígenas que tiverem casos confirmados ou suspeitos também usarão os EPIs, tá? E esses casos também, como até a própria Andréia, né? Me desculpa, do Condiz lá do Litoral Sul, né? É Andréia seu nome, né? Isso, Andréia. Como a Andréia citou no começo aqui, que estava conversando, que eu estava ouvindo, também para esses casos de pessoas que às vezes têm que fazer algum tratamento e têm que sair da aldeia para ter CPI, né? Hoje eu tive uma reunião com a FUNAI Litoral Sul, né, da Regional Litoral Sul, e tive uma informação de que, pelo que eu entendi, a nível nacional, a FUNAI está se programando para comprar máscara, tá? Para os indígenas, para todos os indígenas. Então, pelo que eu entendi, eles vão comprar máscara de pano para todos os indígenas e vão entregar para todos os indígenas, tá? Inclusive, pedindo um apoio do DCEI para a gente, junto com a FUNAI, fazer as entregas e explicar como utilizar de forma correta a máscara, como colocar, como tirar, como arrumar a máscara sem você tocar na parte da frente da máscara, né? Então, também na hora de entrega, ensinar os indígenas da forma que tem que utilizar essa máscara. Então, tem algumas ações que estão por vir, que vão ser realizadas também da FUNAI, que eu tive essa informação hoje, que eu passei uma manhã inteira com reunião com eles, tá? E que estão para vir para até colaborar, até ajudar. Porque a questão do Covid é uma prevenção que a gente tem que fazer, né? Fazer com que as pessoas tenham consciência que essa prevenção é um melhor e maior remédio que nós temos hoje, né? Respeitar a questão de distância, a questão das máscaras, né? Então, essa preocupação está sendo bem grande através dos órgãos, a gente está trabalhando para que isso chegue até os indígenas. O nosso trabalho como comitê também do Covid aqui no interior sul está bem forte junto aos estados, tá? A gente tem o apoio dos estados. Santa Catarina, nós solicitamos, caso a gente tenha vários casos, pedimos para a Defesa Civil nos ajudar com barracas, né? E essas barracas vão ser utilizadas dentro das aldeias, que a gente acha melhor fazer o isolamento de quem está com Covid dentro da aldeia, porque a gente evita de que fica fazendo com que os parentes ficam saindo da aldeia para ir visitar, querer saber informação. Então, a gente pensou em fazer dentro da aldeia, utilizando tanto a estrutura da aldeia, né, que são escolas que tem em algumas aldeias, utilizar essas estruturas, ou aquelas que não tem, a gente tem a barraca, no caso da Defesa Civil, vai nos ceder, e nós vamos fazer esse isolamento nessas barracas. Então, a gente pensou de não tirar de dentro das suas comunidades. E conforme as coisas estão acontecendo, a gente tem passado para nossas equipes a tranquilidade de trabalhar, né? Que não adianta a gente ter o desespero, o pânico, né? Mas trabalhar com calma, com serenidade e poder passar tranquilidade. Eu sei que não é fácil, mas passar tranquilidade, que nós temos as equipes ali, que estamos próximos a eles, para fazer o melhor trabalho para eles e fazer esse monitoramento, esse acompanhamento de perto. Isso tem acontecido lá em Serrinha,
quando a gente ficou sabendo lá, as lideranças ficaram muito preocupadas, muito nervosas, né, porque é aquela questão, não chegou e de repente chegou na minha comunidade, né, então eles ficaram muito preocupados, mas no momento que aconteceu, a gente teve até apoio do município, da região, tá, então assim, foi feito imediatamente todo o isolamento, todo o acompanhamento, eu tenho constantemente falado com um conselheiro que mora nessa aldeia, como que está a situação, como que está o casal, está evoluindo, inclusive tinha um caso suspeito lá, que foi feito o teste e não foi confirmado, tá? Então, assim, a gente está próximo, acompanhando constantemente tudo que está acontecendo, tá? Então, assim, nós estamos tentando fazer o que nós podemos fazer, até onde nós podemos chegar, tá? E as equipes na ponta eles estão incansavelmente trabalhando para que evitar ao máximo que não prolifere isso, tá? Que a gente deixa bem claro, tem alguns lugares que alguns médicos até falam, vocês têm que ter consciência que a gente está passando para vocês é uma coisa muito séria, porque se esse Covid entrar aqui e a gente não conseguir identificar uma forma rápida, né, pode dizimar uma comunidade inteira, entendeu? Então, essa nossa preocupação é com que eles tenham consciência também de que nós estamos ali para ajudar, que nós estamos ali para não deixar que chegue. E se chegar, ter a tranquilidade de trabalhar e a gente vai fazer de tudo para que não se prolifere dentro da comunidade. É o trabalho que nós estamos feito até agora e desde quinta que a gente está com esses 2 casos aí, que foram os primeiros, está sendo controlado, tá? Então, é isso que nós estamos fazendo. Tem muita coisa para acontecer ainda, que a gente está esperando muita coisa para chegar de compras, que a gente acredita que os EPIs nossos devem chegar no máximo até semana que vem, para a gente estar bem abastecido, todos os polos, e a gente não ter esse problema maior com relação a EPI. Ok, muito obrigada, Alexandre. Agora eu gostaria de perguntar primeiro se tem alguém que pode nos atualizar aí, porque a gente sabe que o Walter Viana saiu, se tem alguém que vai falar pelo Walter e aí nos atualizar das ações do DICEI Litoral Sul. Eu vou pedir para vocês gentileza de passar para outra pessoa até o nosso coordenador voltar. A gente teve uma emergência que ele teve que fazer alguns despachos com a equipe. Pode ser, Josileia? Claro, pode ser sim. Então, quero convidar, de repente a gente pode ouvir aí as coordenações das conveniadas, né? A Priscila, o Marcelo, pode ser? Então, convido a Priscila para falar nesse momento, aí depois a gente volta de novo com o Walter. Agora eu vou para a Priscila. Vocês querem aproveitar que o Walter voltou e ele falar? Acho que de repente a gente aproveita, se para ti não tiver problema, Priscila, pode ser o Walter agora, que aí ele fala e depois a gente já passa para ti. Walter, então, o Walter está aí? Oi, Walter. A gente está ouvindo um pouco dos coordenadores dos distritos. Como é que vocês estão se articulando agora que a gente sabe que chegou o coronavírus nas comunidades? Como que vocês estão fazendo esse processo de poder trabalhar com as comunidades indígenas e com a presença, então, de pessoas que já estão aí contaminadas? A gente estava ouvindo o Alexandre até agora e nós gostaríamos de ouvir também as estratégias de vocês aí do Distrito Litoral Sul. Tá, a gente tem seguido aquilo que a nível central tem nos direcionado, mas, né, por quê? Porque não dá para ser diferente, só que temos acompanhado de perto. Nós criamos um grupo dos enfermeiros e das enfermeiras-chefe que é monitorado diariamente, tanto nós quanto eles, das medidas que a gente vem tomando para poder encarar de frente o problema. Agora, nós temos vários problemas, mas se tiver uma família suspeita, nós estamos trabalhando com isolamento imediato. Estamos também
dificultando no máximo a saída das pessoas das comunidades. Por quê? Né? Até semana passada, teve até um problema com a comunidade do Polo Base de Iguaíra, que ficou bravo comigo, porque eles queriam vir para uma reunião aqui em Curitiba. E aí eu não liberei, porque eu falei, eu não vou nem receber vocês se vocês vierem, porque as comunidades têm que ficar lá nas suas aldeias, né? E temos tomado as decisões aí que tem que ser tomado, pedindo para as enfermeiras, os profissionais que estão lá na ponta, direcionar para lavar as mãos, usar álcool e gel. A gente está com dificuldade para obter esses produtos, mas a gente tem direcionado. O problema maior, na minha visão, né, é a questão de água tratada das comunidades, porque, veja bem, se não tem água, a gente pede para lavar a mão, mas se não tem água, como que a gente vai fazer? Não é verdade? E temos dificultado no máximo a circulação das pessoas. De que forma? Não abastecendo os carros, porque não tem outra forma. É difícil segurar as pessoas nas comunidades. Então, abastece só para o uso mesmo necessário, né? Então, são assim, e estamos aqui trabalhando, direcionando, comprando as coisas que Brasília está liberando. Ainda bem que Brasília não tem negado recursos, não tem. Isso a gente pode ter outras dificuldades, mas o recurso está tendo para que a gente possa comprar o material básico aí para cuidar das pessoas. Ok, Walter. Mais alguma pergunta? Não, importante você falar isso, Walter, porque nós estivemos em reunião com o secretário da CESAI há mais ou menos quase um mês atrás, pela Frente Parlamentar Indigenista, pela Frente Parlamentar de Direitos Indígenas, coordenado pela deputada Joênia. E aí o que foi interessante naquele momento foi ouvir do secretário, e ele disse para todo mundo, e você confirma isso agora na sua fala, que realmente não falta recurso financeiro para a CESAI para poder estar atendendo às demandas de cada distrito, que não estava faltando recurso. O que a CESAI não tinha e não podia, dentro da sua especificidade, era adquirir, então, alimentos, que era o que a gente discutia com bastante ênfase, que é a compra de alimentos para poder garantir a segurança alimentar das comunidades. Mas também é importante a gente falar que esses equipamentos e que estão em falta, né? E a Andrea falou muito bem no início, que estão em falta no Brasil inteiro. A gente sabe que realmente não tem máscara para todo mundo, não tem luva para todo mundo, não tem álcool gel para todo mundo, mas algo que precisa ser garantido e que agora, frente à pandemia, a gente vê como realmente a gente precisa pensar soluções para isso, é relacionada à água. Não existe uma comunidade indígena que eu conheça, e eu conheço várias, né, desde as que eu morei para as que eu visito, que não tenha problema com água, né? Então, a gente vai precisar, a partir disso que a gente vive agora nesse momento, pensar como enfrentar essa questão da água nas nossas comunidades, né? E aí em parcerias, obviamente, FUNAI, CESAI, enfim, outros poderes públicos, para que a gente possa enfrentar isso. Mas é bom ouvi-lo e é bom que você reforce isso mesmo que o secretário nos disse na reunião com ele, e que não faltava recurso financeiro. Então, a gente precisa realmente pensar as estratégias de como trabalhar. Tem aí algumas vias que talvez a gente possa caminhar, que é a gente pensar a compra desses materiais, de repente, por vocês mesmo, orientando em que lugares seria possível, porque a gente sabe que para o comércio comum tem álcool gel, né? Para o comércio em geral a gente sabe que tem. Então, como não consegue chegar para os distritos ou para a compra da CESAI? Obviamente que tem aí uma tramitação legal, e a gente também reconhece isso, mas a gente precisa pensar essas formas de como adquirir esses elementos que hoje são extremamente importantes para a gente fazer, então, um contato adequado, justamente pelas equipes de saúde, com as comunidades ou com as pessoas que já estão com o coronavírus. Bom, eu gostaria de convidar a Priscila para... Só deixar um registro também da preocupação. Talvez
o nosso distrito é diferente dos outros e a preocupação maior, porque nós temos algumas comunidades urbanas. Então, isso está me preocupando, sabe? Porque São Paulo nós temos 4 comunidades urbanas, Curitiba nós temos uma, e os povos indígenas que estão em Guarulhos. Essa é a minha maior preocupação. Eu não sei como que a gente vai enfrentar, nós temos tomado cuidado. Semana passada, quinta-feira, tivemos que deslocar uma enfermeira para uma reunião em uma comunidade, um funcionário para ir lá ver os problemas, mas a gente vai fazer o quê? É uma realidade que nós estamos enfrentando no DICEI. E é importante você trazer isso para a gente, Walter, porque realmente uma das discussões que a gente tem tido enquanto movimento indígena é a preocupação com os indígenas que estão em contexto urbano. O contexto urbano ele é diferente embora as comunidades tenham todo aí as suas problemáticas, cada uma com as suas especificidades, mas o contexto urbano, e principalmente depois da contaminação, e aí que o Thiago do Jaraguá trouxe e informou todo mundo, e como é que eles estavam se organizando lá a partir do momento em que houve o contágio, como que a CESAI atua, então, nesse contexto. É importante você falar também da preocupação de vocês e desse entendimento que vocês têm de atender a população que está, as aldeias que estão em contexto urbano. Sim, a maior preocupação minha hoje é isso, né? Eu não sei como que a gente vai poder ajudar, porque o município é o município que é responsável pela saúde, né? Então não dá para a gente interferir muito lá no dia a dia, mas a gente tem as parcerias, e eu estou cuidando pessoalmente disso para que as coisas possam acontecer de fato. É interessante que a gente reflita sobre isso, que o que nós temos discutido enquanto movimento indígena, e aí eu acho importante também falar, porque eu sei que tem uma gama de parentes que estão nos ouvindo nesse momento na live, e os indígenas que estão em contexto urbano, eles são indígenas. Eles não deixam de ser indígenas porque eles não estão no território demarcado ou numa retomada, mas estão em contexto urbano por um ou outro motivo, e esse indígena que está em contexto urbano, infelizmente, ele não é atendido pela CESAI, né? A gente sabe disso, mas como a CESAI pode estar se articulando, então, para atender ele, que é isso que você diz, que é fazer esse contato direto com as prefeituras, direto com as secretarias municipais de saúde, que eu acho que esse também é um papel fundamental e que a CESAI pode fazer. Então, eu te agradeço, Walter, e gostaria de ouvir a Priscila também, e aí depois eu sei que a gente tem algumas perguntas que vão acontecer, depois da Priscila temos mais algumas pessoas, o Marcelo, enfim. Obrigada, Walter. De nada. Bem, boa tarde a todos novamente. Nós aqui da Conveniada, nós estamos fazendo também um acompanhamento, montamos um grupo também com as enfermeiras dos polos e aldeias. Então, diariamente a gente está em contato para saber como estão as ações nas pontas. Tenho contato direto com o Paulo, que é o coordenador da DIASE, e ele está sempre nos informando o boletim, passando as ações que estão sendo feitas em cada aldeia. Então, nós estamos acompanhando de perto, né? E aí, mais dentro da parte administrativa, nós aqui na Andradina estamos correndo com o processo seletivo para que a gente possa fazer as contratações para substituir os profissionais, que infelizmente, desde o ano passado, a gente não estava podendo contratar, só em casos emergenciais, isso sendo informado a Brasília, né? E aí, esse ano foi feito um novo fluxo pela CESAI, e aí nós estamos concluindo o processo seletivo, eu acredito que até agora, dia 8, a gente já tem um encerramento desse processo seletivo, e provavelmente a partir da semana que vem nós já vamos começar a fazer o controle desse processo seletivo para já iniciar as contratações referente às substituições. E a gente tem alguns casos, por exemplo, nós estamos sem médico no Rio de Janeiro desde o ano passado, acho que em Peruíbe também nós estamos sem esse profissional, então nós estamos agilizando aqui, para que nós possamos substituir esses profissionais na ponta, principalmente nesse momento.
E junto a isso, a CESAI, ela também disponibilizou uma equipe de resposta rápida para todas as conveniadas, e isso também já está sendo feito, né, esse processo seletivo, para que a gente possa contratar também. Nós vamos ter mais médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar somente no COVID. Então, serão contratações emergenciais por 90 dias, eles estão chamando equipe de resposta rápida. Então, nós acreditamos que até a semana que vem a gente já começa a fazer essas contratações para poder agilizar esses atendimentos nas pontas. Muito obrigada, Priscila. Eu gostaria de convidar o Marcelo para que ele também possa aí nos falar sobre as ações e como é que estão se organizando, né, para atender as demandas, principalmente de profissionais, né, que a gente sabe que há essas demandas, enfim, que são necessárias também. Marcelo. Certo, aproveitando o gancho da Priscila aí, a nossa situação ela é bem parecida. Então, do ano passado para cá, tivemos muitos profissionais que saíram e não houve reposição. Então, nós pegamos esse enfrentamento da pandemia, um número bem reduzido de profissionais, certo? E além disso, tem aqueles profissionais que não podem estar atuando na ponta, que é aqueles que são do grupo de risco, aqueles profissionais que têm criança e não tem com quem deixar. Então, além desses profissionais que saíram, esses que estão também, a gente teve bastante diminuição no nosso quadro. Então, conforme a Priscila até disse, o plano de trabalho foi aprovado para esse ano com a reposição dessas vagas. Nós já realizamos processo seletivo. Essa semana já estamos finalizando os contratos desse pessoal para repor as vagas. Tínhamos muitos médicos também para entrar também aqui, mais de 10 médicos. E, além disso, essa equipe de resposta rápida, a ideia da coordenação aqui é uma equipe, ela é composta por um médico, 2 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem. Essa equipe ela vai ser como se fosse uma equipe volante do DISEI. Ela vai atender especificamente as questões de Covid, então o coordenador vai encaminhá-las aos polos conforme a necessidade. Esse contrato emergencial também, a gente já terminou o seletivo, inclusive hoje eu já vou divulgar o resultado. Ontem no distrito nós fizemos as análises de currículo, inclusive também é uma questão, infelizmente não temos condição de fazer entrevista para não haver agrupamento de pessoas, né? A gente não pode se deslocar. Então, infelizmente, assim, a gente só está fazendo uma análise curricular mesmo, porque senão a gente não ficaria sem o profissional, né? Mas o trabalho é nesse sentido, para repor o máximo de profissionais possíveis, o mais rápido possível, e dar o suporte para o DISEI poder estar fazendo esse enfrentamento e contando conosco também. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu gostaria de convidar o cacique Isaías para que ele também pudesse falar para a gente, assim, como, cacique, vocês estão percebendo as ações como presidente do Condise, né, e fazendo aí as reuniões com os outros, com os demais lideranças, como que vocês estão percebendo que a atuação da CESAI, como ela pode também, a partir de uma aliança com o próprio movimento indígena, possa fazer ações mais qualificadas. Como que vocês estão percebendo isso, cacique? Cacique, seu áudio está desligado. Deu, acho, né? Agora sim. Tá. Como eu falei, né, a gente está ouvindo o Alexandre, né, como coordenador, também o Walter, né? E também a Andréia também citou algumas coisas ali do enfrentamento. O Walter também citou a situação hoje que as lideranças vêm sempre, hoje como a gente representa, né, por parte do controle social, nosso povo aí, sempre as cobranças vêm para a gente, né, e a gente junto também faz parte do movimento indígena, né. Então, as lideranças vêm cobrando a gente seguidamente sobre, como a gente falou, né, a demora, né, de IPIs, de materiais, né, que não está chegando nas aldeias, mas a gente viu agora que, como falei antes, o Marcelo está
O Alexandre postou ali que chegou alguma coisa via Estado, né? Mas como a gente sabe que é bem dificultoso, né? Os trâmites legais é bem complicado também, é muita burocracia, mas a gente sabe que as comunidades estão necessitando mesmo, né? De materiais de IPIs, né? As equipes, né? E as aldeias, no caso algumas, né? Que os lideranças ligam para a gente, tá? O pessoal está apavorado, né? Que agora o Alexandre também citou ali de mais um caso confirmado, né? Então isso aí arrepia a gente, né? Arrepia porque a gente sabe que ia chegar, mas nosso povo, né? Já também falando para o nosso povo aí, estão escutando, os nossos juventude, nossos indígenas, né? Que se conscientize, né? Que fiquem, se organize, fiquem em casa, né? Procura os mais novos orientar os mais velhos, as pessoas que entendem mais sobre a situação, procurar orientar nosso povo, né? Mas como liderança, como movimento, né, indígena também, e como presidente do Condiz, a gente sabe que está bem devagar as coisas, né? Para chegar nas aldeias, né? As lideranças vêm cobrando a gente, e às vezes a gente não tem resposta para as lideranças, né? Eu acho que o cacique Isaías teve um problema com a sua transmissão. Vocês escutam ele? Não? Andréia, então eu queria te convidar, até que ele volte, eu estava aqui, querendo te ouvir também, vocês que aí representam o controle social, né, que estão aí dentro como presidentes do Condize, eu também queria te escutar em como as lideranças, as comunidades, né, que pertencem ao DICEI Litoral Sul, estão entendendo esse momento que a gente está vivendo e como o DICEI pode atuar para melhorar as informações que chegam para as comunidades, o que pode ser feito a partir do que vocês vivem nesse momento e o teu sentimento enquanto presidente do Condize. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, né? E depois de ouvir os coordenadores aí do Interior Sul, né, e o nosso coordenador aqui, que a gente vem fazendo um trabalho junto, com a conveniada também, bem importante. Como eu falei, a gente vem fazendo reuniões online toda semana, todas as segundas-feiras, com o conselho, com os conselheiros que estão em aldeias que têm sinal de celular, tem sinal de internet. A gente está conseguindo se reunir e conseguindo trocar informações. A gente está conseguindo trocar experiências, porque nós somos o controle social de 5 estados. Nós somos Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte de Florianópolis, né, que são as aldeias Guarani, que são litoral sul. Então, a gente faz esse controle social desses 5 estados. E a nossa logística do Condize, ela é muito extensa, né? Nós somos em 68 conselheiros. E a gente vem trocando essas informações justamente para a gente chegar num acordo ou num momento que a gente consiga ajudar as comunidades de forma que seja efetivo, que chegue mesmo na base, né? Que chegue mesmo na base.
A gente tem recomendado às nossas comunidades, né? Claro que cada comunidade, né, isso é importante a gente falar e ressaltar sempre, que cada comunidade tem a sua forma de se organizar, a sua forma de organização dentro do seu território. Mas a gente tem recomendado bastante, nós como controle social, junto com o DICEI, que as aldeias façam o isolamento, não recebam visita, evitem sair da aldeia. E entre nós, o nosso povo guarani, é bem difícil a gente fazer o isolamento dentro da nossa aldeia, ou o isolamento cada um em sua casa, né? É muito mais fácil a gente fazer o isolamento da aldeia, a gente fechar as nossas aldeias e não receber visita e não sair da aldeia, mas dentro dos nossos territórios é difícil esse isolamento cada um no seu lugar. Mas está tendo sempre essa recomendação e está sendo assim de grande importância, porque no começo a gente sentiu, a gente viu que nem a nossa Secretaria de Saúde Indígena, nem o nosso Ministério da Saúde, infelizmente, não estava preparado para essa pandemia, né? Mas a gente se mobilizou e a gente conseguiu aí fazer um plano de contingência pensado junto com a CESAI, com o DICEI, com o controle social, e a gente conseguiu chegar até os territórios. As lideranças estão sempre muito ativas dentro dos territórios, sempre compreendendo, sempre tentando buscar mais informações, tentando entender qual é a melhor forma de se prevenir, de se cuidar. E a gente tem grandes preocupações, né, dentro dos territórios, que a gente tem população pequena, mas a gente também tem territórios que têm populações enormes. E a gente tem populações aqui na nossa abrangência do controle social, que tem territórios mais afastados, mas também a gente tem territórios que são nas grandes capitais, né? Que os nossos exemplos que é Jaraguá e Tenondê, né? E a gente tem monitorado assim diariamente esses territórios que são mais próximos, justamente para que a gente repasse as informações corretas e que a gente tenha as informações corretas, né? Então, o nosso Condize, ele, além dele ser um Condize, e a gente está se reunindo toda segunda-feira com os conselheiros, a gente também está se reunindo com as lideranças das comunidades que podem entrar na nossa reunião, eles estão entrando, estão contando para a gente como que está, eles estão relatando o que está acontecendo, e aí a gente vai juntando as informações, passando para a equipe do DICEI, para o coordenador, para o DIASE, para o CELOG, para a gente poder suprir as demandas que eles têm nas comunidades, né? O que eu falava no início é que a gente sabe que tem essa questão do recurso da CESAI, mas a gente sabe que existe uma burocracia muito grande para a gente adquirir esses EPIs, né? E que a gente até estamos também se reunindo com os secretários da CESAI para a gente discutir isso, justamente para que não haja uma facilitação, mas que seja mais rápido, porque a gente sabe que a burocracia dos DICEIs para fazer todo esse levantamento e poder adquirir isso, ele demora algum tempo, e a gente queria que isso fosse um pouco mais rápido, porque enquanto os processos estão acontecendo, a comunidade está lá, a comunidade continua correndo o risco de contaminação. A questão da alimentação também, numa primeira conversa, até se foi falado que os DICEIs poderiam, junto com os nutricionistas dos DICEI, fazer o levantamento das famílias que estavam com problemas de alimentação, né, que eram fazer um levantamento de quem necessitava realmente dessa segurança alimentar dentro do território e que o DICEI poderia estar adquirindo isso. E aí, logo depois, houve essa questão da burocracia,
né? Então, a gente está cobrando isso, que haja, porque a gente sabe que tem território, que tem famílias que necessitam disso, né? Sim, claro que a gente sabe que isso não é possível a CESAI fazer para toda a nossa população, mas pelo menos garantir daquelas pessoas em risco, garantir que a CESAI consiga comprar uma cesta básica, consiga comprar um leite para uma criança, a gente está cobrando isso também. E a gente está fazendo grandes parcerias, assim. A Priscila está aqui com a gente, né? A Priscila sabe, ela participa de todas as nossas reuniões aí, e a gente fez algumas parcerias, assim, muito legais, né? Uma crise que está acontecendo no mundo inteiro, né? E cada um está se mobilizando como pode, e a gente se mobilizou, a gente está conseguindo parcerias com algumas secretarias de Estado e municípios também, nas aldeias maiores, que eu falei que tem uma população maior, Tenondê e Jaraguá já foram instalados locais onde vão ser feitos isolamentos das pessoas que tiverem o caso confirmado dentro da aldeia, né, que estão sendo usados os CECIs, que são centros culturais que tem dentro dessas aldeias. Então, foram instalados lá. E já tem uma equipe também dentro dessas aldeias que vão cuidar desses casos. Então, foi uma parceria muito legal, porque é um espaço que é usado pela comunidade e a comunidade entendeu que isso era necessário, e tanto a parte da educação também desse estado, que é São Paulo, entendeu a necessidade de usar aquele espaço. Então, foi montado lá essa área de isolamento dentro da aldeia com essa equipe para cuidar especificamente dos casos desses indígenas lá dentro. Também a CESAI fez um levantamento sobre os IABPI, que é um recurso, né, que tem nos municípios, é um recurso que ele fica acumulado nos municípios, e que esses municípios agora começaram a fazer os seus planos de aplicação, né? Esse recurso ele fica lá, porque você pode usar, por exemplo, dá uma tempestade, você vai precisar usar esse recurso, né? Uma pandemia como é agora é uma justificativa para usar esse recurso também. E esses municípios assim estão sendo de grande importância, porque eles estão pegando esse recurso e eles estão investindo nos territórios indígenas, né? Então, o IABPI, ele assim surgiu no momento certo, e os municípios entenderam no momento certo também onde eles devem investir esse recurso. Então, aqui no Distrito Litoral Sul, a gente está recebendo sempre, a partir desse levantamento da CESAI que fez, né, dos municípios que têm esse recurso, a gente está recebendo sempre os planos de aplicação aqui, e aí vem para a gente, vem para o controle social, vem para o coordenador, para a gente, né, participar depois da prestação de contas, participar de onde vai ser investido, como vai ser investido esse recurso, e a gente está recebendo bastante. Então, está sendo, assim, um momento onde vários municípios estão se conscientizando, está sendo muito bom. São Paulo, a gente assinou um plano de aplicação na semana passada, onde eles vão aplicar esse recurso, comprando máscaras, teste rápido, álcool gel. Então, isso vai para uma comunidade onde tem uma população de 800 pessoas e é na capital de São Paulo. Então, assim, é muito importante. O que o município se propôs a fazer, fez o plano de aplicação, e ele está aplicando nessa comunidade, vai ser, assim, uma ajuda imensa para a gente, né, para o nosso povo, para a proteção do nosso povo, e para a CESAI também. Né? A gente sabe que nesse momento de pandemia, como o Walter falou, não é negado o recurso, mas a gente sabe, como eu falei, da burocracia que existe, e a gente não consegue, durante uma pandemia, com o vírus circulando todo dia, todo momento, e a gente esperar 3 meses para a gente conseguir comprar EPIs, para a gente conseguir mandar para os polo base, né? Então, essa é a nossa preocupação.
que se diminua o tempo da compra desses EPIs, né? E a nossa parte como controle social nós estamos fazendo. A questão que foi falado também do nosso apoio quanto à distribuição das cestas básicas da FUNAI, que está chegando, né? Aqui no nosso distrito também a gente está deixando assim à disposição da FUNAI, a gente está acompanhando, né? A gente que eu falo a equipe aqui do DICEI, os profissionais estão acompanhando essa entrega, estão fazendo toda a higienização também, né? Então, assim, eu acho que é um momento que a gente fica triste, né, por a gente estar passando por tudo isso, mas é um momento também dos nossos órgãos públicos se juntarem de uma vez, né? FUNAI com a CESAI, a educação com a saúde, gente, é muito, muito importante isso. Então, foi um momento que a gente acordou que a gente não consegue fazer nada sozinho, que a gente precisa, sim, tá junto, né? É muito bom a gente estar junto aqui com o Isaías e com o coordenador do Interior Sul. Nós temos uma gestão compartilhada dos territórios e, nesse momento de pandemia, a gente precisa sempre estar em contato, a gente precisa conversar, né? Como eu falei aqui, que a gente já está com 3 casos, um foi no Jaraguá e um no Tenondê, 2 no Tenondê, né? A gente precisa se comunicar porque, como tem Caigangue na nossa região, tem Guarani na região de vocês, e a gente precisa, nesse momento, não cuidar da nossa região sul como estados. A gente não pode cuidar como estados, a gente precisa cuidar como o nosso povo, né? O nosso povo em geral. Então, aqui nós temos Pataxó, aqui nós temos Caigangue, nós temos Guarani, nós temos Chetá. Então, acredito que na região de vocês tem mais etnias aí e a gente precisa, nesse momento, cuidar como um todo, né? E a questão da gente se reunir também está sendo muito importante porque a gente está conseguindo trocar o diálogo com as secretarias estaduais, que é uma coisa que a gente vem cobrando muito, principalmente da CESAI, né, dos DICEI, que tenham esse diálogo, né, essa parceria, porque a gente não consegue suprir todas as demandas das comunidades, mas a gente consegue ter um diálogo e fazer uma parceria, né? Então, a gente está cobrando bastante isso também, não só do nosso DICEI Litoral Sul, quanto a gente também quer esse diálogo com o interior para a gente buscar junto. A gente tem essa gestão, como eu falei, temos essa gestão compartilhada e acho que esse é o momento da gente falar sobre isso e cuidar do nosso povo em geral, num todo, né? E é isso. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu estou aqui. Joia. Obrigada, Andréia, obrigada pelas contribuições. E aí, depois vou passar a palavra de novo para o cacique Isaías, mas antes disso, só queria reforçar o que a Andréia disse das ações conjuntas, né? As ações conjuntas, elas são fundamentais nesse momento. A gente tem visto aí a distribuição para as famílias da merenda escolar, né? Das crianças, então, para as famílias das crianças que estão matriculadas, e essas ações que a CESAI tem feito de forma conjunta, como elas são valiosas, assim como com o movimento indígena, né, as ações de receber as doações da Frente Indígena. Então, como a gente tem que trabalhar junto e pensar junto. Mas aí você trouxe um outro apontamento, Andréia, que eu também preciso falar sobre ele, porque senão eu não aguento, que é o tempo de demora para se concretizar algumas compras. E aí não só o caso da CESAI, como você muito bem trouxe, mas o caso da FUNAI. A FUNAI ela garantiu em uma reunião antes da Páscoa que ela faria a compra das cestas básicas, que eles tinham recebido aí o valor de 10 milhões e alguma coisa, quase 11 milhões de recurso financeiro para comprar cestas básicas, para distribuir para as 39 coordenadorias regionais da FUNAI no país. E mais um recurso que foi destinado pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, para que fosse feita também a compra de alimentos para comunidades tradicionais e povos indígenas. Infelizmente, a gente sabe que até esse momento, poucas foram as comunidades que foram atendidas com recursos emergenciais,
mas as comunidades que estavam aguardando desse recurso às cestas básicas, infelizmente ainda não chegou. Então, como tanto a CESAI quanto a FUNAI precisam, nesse momento de crise, né, que é um momento de crise, um momento difícil que a gente está passando, precisam ter uma maior agilidade para suas compras, enfim, para efetivar aí as compras de produtos que são necessários. E a comida é fundamental. Se você não tiver alimento, obviamente você não vai conseguir enfrentar um vírus como o do coronavírus, né? Você não tem aí nem imunidade, né? E nem condição de poder fazer um enfrentamento. E aí, óbvio, as lideranças também não têm condições, quando você não garante alimento para a sua comunidade, de solicitar que a comunidade não saia para trabalhar. Que esse eu acho que é o nosso grande problema. E aí o Alexandre fez um apontamento bem importante na fala dele sobre as comunidades que estão precisando sair e voltar ao trabalho nos frigoríficos. E aí, já porque a gente, depois da fala do Isaías e do Cretan, a gente já vai se encaminhando para o final, eu gostaria só de fazer... Tem duas questões, aí as pessoas podem ir pensando sobre elas. Uma delas é... o Júlio Ribeiro está perguntando para a conveniada Sabará, para o Marcelo, se houve autorização para suprir as funções vagas. Então, aí o Marcelo pode responder para a gente depois, quando passar para ele. E o outro questionamento eu gostaria de fazer aí para os coordenadores dos G6 e também para os presidentes aí de Condise, no caso dos frigoríficos, onde estão os indígenas que trabalham aí nessas empresas de frigorífico, se houve alguma conversa, alguma tentativa de conversa para que as empresas pudessem compreender a situação dos povos indígenas com relação à imunidade, né? E aí, como atuar, como agir, talvez o Alexandre mesmo, os coordenadores possam nos responder isso também, como agir, então, com essas empresas que não querem liberar os funcionários indígenas ou querem penalizá-los caso os liberem. Então, eu gostaria de perguntar isso para vocês. Agora eu quero passar a fala para o Isaías, para que ele possa fazer o fechamento do seu pensamento daquele momento que caiu a internet, e depois para o Cretan também. Por favor, Isaías. Acho que o seu microfone está fechado, Isaías. Ok. Como a gente falou, né, a gente vem fazendo um trabalho junto com o movimento indígenas, lideranças e caciques, né? Você mesmo sabe ali que a gente enviou um documento no início, né, para ter cobrando os ministérios públicos, né, cobrando o Estado e também o governo federal para dar assistência para o nosso povo, né? Até, inclusive, teve um documento que parou no TRF em Porto Alegre, né? A gente, junto com as lideranças, pediu o apoio de cada um para estar fazendo um áudio e solicitando, né, a importância, né, de que esse documento siga, né, para a gente estar cobrando o Estado para poder estar alimentando o auxílio do nosso povo, né? Então, as lideranças estão junto na luta, estamos junto aí, mas como a gente estava falando, tem coisa que não depende só de nós, né? Depende muito também de junto aí FUNAI, junto CESAI, né? Junto dos coordenadores, a gente buscar uma saída para estar atendendo melhor o nosso povo e mais rápido, como a gente está dizendo, né? A gente tem demandas aí que a gente encaminhou no início, quando começou aí o coronavírus vindo para o Brasil, vamos dizer, a gente já encaminhou uma coisa e até agora a gente não teve a resposta, né? Então, mas a gente está aí junto, né? Buscando uma solução, atendimento, né, para o nosso povo. E como se falou, a gente entrou em contato também com os frigoríficos, né? E aí teve lideranças que no início conseguiram segurar o seu povo, né? Tanto no NOI, a gente sabe que conseguiu manter um pouco, mas depois não teve como segurar. Mas isso acho que a gente cobrou e até orientou as caciques, liderança, é a organização de cada sua comunidade, né? Junto às empresas, né, conversar com o pessoal das empresas e tentar segurar nosso pessoal nas aldeias, né, porque, na verdade, como nos frigoríficos tem pessoas que vêm de vários lugares, né, para trabalhar
naquele frigorífico. Então, a gente sabe que de lá podia vir o grande risco, né? Então, mas isso eu acho que cada liderança pode ir junto, as empresas tá conversando, se comunicando e ligando, né, e poder segurar seu bolo. A gente sabe agora que está vindo uma frente fria aí, né? Pode causar aí um grande estrago na nossa comunidade se chegar entrar de novo se o coronavírus em algumas comunidades aí, né? Mas a gente temos aí, a preocupação é grande, né? A gente citou, antes o Alexandre até citou ali das barracas, se for preciso, né? A gente conversou sobre isso também. E eu acho que, na verdade, eu penso assim, ó, que essas tal barracas, elas teriam que vir nas aldeias mais grandes, que a gente sabe que tem mais populações aí. E já está construída essas barracas, porque caso vinha acontecer, né? A gente já está se organizado, vamos dizer, né? E agora, se deixar acontecer para depois se organizar, então fica mais difícil, né? Então, acredito que a gente poderia se organizar nesse sentido, organizando já e preparando, se caso vir acontecer, né? Se não vir, melhor ainda, mas se vir, a gente já esteja preparado para enfrentar, né, essa epidemia aí. Mas a gente está aí, né? A gente está aí junto se organizando, né? Eu estava, quando caiu a internet, estava citando sobre as águas, né, que a gente falou ali. É bastante falta de água nas comunidades, isso que as lideranças vêm cobrando de nós bastante, né? Como o presidente condiz, e a gente tem que repassar isso, né? A gente não dá para mim segurar essas cobranças, né? Então também já deixo aí a pergunta para o Alexandre também, né? Como é que está essa organização aí, né? E como que a gente vai tratar junto sobre isso, porque o Rio inteiro está com um caminhão, dois caminhão-pipa para estar abastecendo aí quase 30 mil pessoas, né? Então é bem difícil, né? A gente conseguir fazer esse atendimento para todos. Mas estamos juntos buscando aí, a gente está encerrando, a gente pede que as lideranças junto venham orientando seu povo para manter seu povo em casa, né? A diversão, sabe que em alguns lugares acontece que as lideranças tomem providências e consigam manter seu pessoal em casa para junto nós passar coronavírus e mais tranquilo, porque se já entrar na nossa aldeia, a gente sabe que nossos velhos têm nossa história, tem tudo aí o nosso povo que pode sofrer com isso. Tá bom? Obrigado por enquanto aí. Obrigada, Isaías. Eu gostaria de convidar, né, o coordenador da PIB da região sul, o Cretan, também reforçando que a PIB ela vem fazendo uma atuação muito importante junto à CESAI, a FUNAI, junto com o Frente Parlamentar de Direitos Indígenas, né, e vem também construindo documentos que são importantes, como documentos sobre higienização de doações, junto com a Fiocruz, com a Unifesp, com o Projeto Xingu. Então, o quanto é importante a atuação e as ações que a PIB vem fazendo, né, e nessa promoção mesmo de tentar conter o coronavírus, informar o parente sobre o vírus, que é um vírus letal, a gente sabe, para algumas comunidades, para várias pessoas no mundo, a gente viu aí, e com bastante temor, né, as nossas comunidades indígenas, os nossos povos, e principalmente os mais velhos, eles têm uma memória sobre as pandemias, e o quanto as pandemias e as epidemias foram violentas com as nossas populações. Então, gostaria de convidar o Cretan aí para fazer a sua fala também sobre esse tema e a ação da PIB. Então, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho importante, talvez eu não consiga repassar todas elas, mas é importante a gente pensar, né, que foi sobre, durante a reunião com o secretário de Saúde Indígena, ele deixou duas questões, assim, que eu acho importante para nós, que um é a questão do combustível das viaturas, né, que não faltaria, recursos que não faltaria, e a questão de locação de espaços, né, que é uma das cobranças nacional que a gente tem sobre a questão, o próprio Isaías falou, que é a questão de já ter um espaço preparado, porque nós estamos enfrentando uma pandemia, e essa pandemia, a cada dia que passa, os hospitais mais lotados, né, as UTIs mais lotadas, e nós, os indígenas, ainda não
não temos ainda essa estrutura, que é uma estrutura necessária durante essa pandemia. Então, precisa aí que os coordenadores, porque isso daí não é os coordenadores que estão falando dos distritos, não, esse aí foi da boca do próprio secretário que fez essa fala, enquanto, inclusive, a Josi acompanhou essa conversa, que teria um recurso, sim, para alocação de um espaço onde que trataria sobre o isolamento, das questões dos nossos parentes indígenas e também para poder fazer o tratamento no caso de precisar de uma UTI. A outra questão é sobre a burocracia. A burocracia, ela só funciona enquanto a gente não entra judicialmente. Em outros momentos da região sul, nós tivemos, quando a burocracia impedia a contratação, a compra e várias outras questões que tinha referente, que sempre a coordenação falava, mas tem a burocracia, tem a burocracia. Nós quebramos essa burocracia através da Sexta Câmara. E eu acho que é um dos caminhos que temos que fazer, que não é os distritos que vão quebrar quebrar essa burocracia. Eu acho que cabe a nós, ao movimento indígena, quebrar isso. Eu sugiro aí, Júlio, a próxima conversa aí vai ser com os coordenadores, com os presidentes de distrito e Sexta Câmara, marcar com o doutor Bigonha para a gente poder fazer uma reunião online com ele, para poder dar esse encaminhamento para quebrar essa burocracia. Hoje, outra coisa a respeito dos coordenadores. A fala deles ali fala geralmente sobre a questão, nós estamos, conforme o nível central nos encaminha, nós estamos levando conforme o nível central. Eu acho, assim, que é um momento que a gente precisa mais que nunca, principalmente os coordenadores, porque a gente sabe que tem representantes, tem dentro dos distritos, que são aqueles que fazem o diálogo político para a secretaria, para o DICEI, com governos e municípios, né? Então, precisa, assim, não só acompanhar essa questão aí do que o nível central está mandando, mas precisa, quem tiver em suas regiões, seus estados, fazer esse diálogo. E por parte da PIB, a gente foi feito aquele documento da PIB, foi encaminhado aos governadores de estados, alguns responderam, outros não responderam. Mas aqueles que responderam, alguns já deram alguns resultados, por exemplo, sobre o estado do Paraná, a gente criou um grupo ali, um grupo mais pequeno, um grupo mais rápido, para que a gente tivesse... demorou praticamente, e já está quase... Foi no comecinho da pandemia, e a gente teve um resultado hoje, que a Plenilda, que ela é presidente do Conselho dos Povos Indígenas do Estado do Paraná, ela respondeu aí que a Defesa Civil, durante esses 3 meses aí, a Defesa Civil, em conjunto com o Conselho dos Caciques, né, que o Miguel está coordenando a parte da alimentação, então vai ser distribuída aí nas comunidades, pelo menos é o que ela me passou agora, foi uma conversa que a gente tinha feito anterior. E a outra é sobre a questão do saneamento. O saneamento, ele é uma coisa histórica nossa no meio do movimento indígena, no meio dos povos indígenas. Porque muitas vezes aconteceu algumas lutas nossas que foi referente a outras questões, mas o saneamento foi ficando para trás. E o saneamento, ele não é um problema histórico só nosso com povos indígenas. O saneamento é uma questão nacional, de governo, das pessoas mais carentes, ter acesso à água, ter acesso a um tratamento aí para poder ter dentro da sua casa, receber e hoje é o que nós estamos enfrentando, eu acredito que nos 2 distritos. E se tem uma burocracia para nós poder resolver isso, nós vamos ter que derrubar essa burocracia. Essa burocracia cabe a nós, movimento indígena, cabe à PIB, cabe às organizações regionais, cabe às lideranças, né? Aí cabe o documento, a gente poder fazer essas ações. Então, a gente precisa, de alguma maneira, derrubar essa burocracia. Se fosse num momento que não fosse de pandemia, com certeza nós já tínhamos derrubado isso, mas a gente tem essa necessidade de uma pandemia, não podemos aí nos mobilizar, não podemos nos organizar para fazer as nossas lutas, mas a gente pode fazer em questões estratégicas, né? Eu acredito aí que os nossos advogados indígenas aí da região sul, a gente, nesse momento, o que eu prego aqui para nós é unidade. Depois é outra situação, mas nesse momento é unidade, de buscar nossos advogados, nossos parceiros, nossos companheiros, e a gente construir aí esse mandato de segurança para que os distritos, tanto do Litoral Sul quanto o Interior Sul, tenham condições de trabalhar, tenham condições de contratar as pessoas necessárias e tenha condições também de fazer com que essa água chegue até as comunidades. E o mais importante também, que a gente não pode deixar de falar aqui, reforçando a fala, praticamente foi unânime de todos, essa questão do isolamento. A gente tem que ter muita consciência. A nossa juventude, hoje, a nossa juventude precisa estar junto, conscientizando.
lá dentro da comunidade, a nossa liderança, principalmente pela proteção dos nossos antigos e eles mesmos, né? Os nossos velhos que estão lá dentro, né? Os nossos cunhãos que estão lá dentro. Então, a gente precisa dessa necessidade de ter essa unidade, precisa aí que a juventude aí, que a gente sabe que a ansiedade maior muitas vezes parte por parte da juventude, mas nesse momento a gente precisa ter cuidado, porque levando alguma coisa aí para dentro da comunidade, a gente sabe que é difícil. E sobre a questão das aldeias urbanas, tem que, bote na cabeça de vocês, tanto os parentes que estão em aldeia, quanto os parentes que não estão nas aldeias, que estão em situação urbana. Eu morei 20 anos na cidade e nunca deixei de ser indígena. Eu sempre fui indígena, nunca deixei de ser do povo cangangue, e isso não tem que nos afetar nesse momento. Nesse momento, a gente precisa ter uma coisa na cabeça. Nós somos indígenas, independente de onde nós estivermos, a gente tem aí, por parte do Estado, por parte da Constituição, direito ao atendimento de saúde, à educação e todas as políticas que for do Estado, principalmente num momento desse que é a pandemia. Então, é isso aí que eu deixo aí para vocês. Eu fiz aqui, tanto eu quanto a Josi aí, a gente fez as anotações para poder fazer esse encaminhamento para a PIB poder fazer aí os encaminhamentos necessários. Tá bom? Então, muito obrigado e ficamos aí no aguardo aí e estamos juntos aí. Vamos lutar juntos. Obrigada, Cretan. Também eu fico muito contente de ouvi-lo, né? E lembrando, o Cretan trouxe muito bem a carta que foi escrita para os governadores dos estados e que poucos responderam, né? Então, acho que cabe também a nós, do movimento indígena regional, pressionar os governadores para que eles respondam essas cartas que a PIB encaminhou a eles. E aí eu gostaria, de também lembrar a todos que no início da pandemia, ou quando os grandes veículos de comunicação começaram aí a colocar a pandemia como ponto focal dos seus debates e trazê-las, ninguém falava dos povos indígenas. A gente começou um movimento muito nosso, porque nós ouvimos que nem o Ministério da Saúde falava dos povos indígenas. Então, o ministro da Saúde, o Mandetta, ele não tocava nos povos indígenas. Então, como a gente viu que nós, desde o primeiro momento, a gente ficou excluído, justamente a população que precisa, né, de todo esse respaldo, de toda essa preocupação com relação aos nossos problemas já, com relação à segurança alimentar, enfim, tudo que compõe aí as violências sofridas pelos povos indígenas nos últimos tempos. E aí também eu acho que é importante e relevante a gente lembrar que, nós não fomos considerados num primeiro momento, e a luta que foi feita pela articulação dos povos indígenas para que as vacinações com relação a H1N1 e que são necessárias serem feitas, elas só foram liberadas para ser feitas para os povos indígenas no mês de abril, porque a PIB tensionou bastante. A Frente Indígena Parlamentar também tensionou para que as vacinações ocorressem nas comunidades indígenas. Então, para ver que a gente, de uma forma ou de outra, está sempre sendo colocado de lado, né? Então, é importante ver que os coordenadores dos D6 estão articulados, junto com os presidentes de Condize, junto aí e ouvindo as populações indígenas, né, através, então, do controle social. E eu gostaria de passar uma última palavra para vocês de despedida. Eu quero, já nesse momento, agradecê-los muito pela participação de cada um de vocês nessa conversa. É muito importante que a gente se articule, que a gente dialogue, tanto as instituições do poder do Estado, né, aí a CESAI representada, mas outras também que queiram dialogar conosco nesse momento. A FUNAI é uma delas, que fica aí o convite para que também venha fazer esse diálogo, porque nós estamos em construção. E a grande vitória que nós queremos é que as nossas populações sejam minimamente afetadas, que as nossas populações estejam asseguradas com direito a uma segurança alimentar, com direito a equipamentos de proteção, com direito a equipes de trabalhadores
né, da saúde indígena, fazendo a sua atuação nos territórios. E também, aí, então, quero agradecer todos vocês pelo tempo, pela disponibilidade, aí quero ouvi-los. Qual é o recado final que vocês querem dar para as nossas comunidades e para todo mundo que está nos assistindo no Facebook, que vai ter acesso a esse vídeo também? Enfim, então convido aí a Andréia para fazer essas considerações finais nesse momento. Bom, vou começar só fazendo um comentário rápido sobre essa questão até que foi bem lembrado, né? Que a questão da burocracia a gente consegue resolver juridicamente, né? E a gente sempre trabalhou assim, né? Infelizmente, os nossos congizes sempre tiveram que trabalhar dessa forma. E a gente está convidando para as nossas reuniões online o Ministério Público, né? E vários outros órgãos que estejam do nosso lado, que sejam para a nossa defesa, e a gente está convidando, né? A FUNAI tem participado bastante, né? E a gente, aos poucos, a gente vai desconstruindo essa questão da burocracia, que isso é coisa de branco, né? Outra questão também que foi lembrada aí pelo Cretan é a questão do saneamento. Isso nos preocupa muito, isso é uma questão que não é de agora, não é uma questão da pandemia, isso vem nos preocupando aí, eu acho que desde a criação da Secretaria de Saúde Indígena, né? Eu sempre bati na tecla quanto aos nossos PDSIs. Eu tive essa conversa com o secretário da CESAI, o Robson, quando ele ainda nem era secretário, e foi feito algumas visitas nos DICEI, e eu questionei isso, né? Que a gente não tem, o meu questionamento foi que a gente não tem um recurso, um valor específico para a gente investir no saneamento. A gente faz um PDSI, todo um planejamento, e na parte do saneamento a gente coloca muitas demandas sem saber o valor específico que a gente tem para trabalhar. Então, a gente faz esse planejamento e ele vai para a CESAI, e a gente faz o projeto e a gente manda para a CESAI e ele sempre volta, né? E alguns são aprovados, outros ficam. Então, esses PDSIs, eles são praticamente de 4 anos e a gente não consegue executar, né? Eu acho que não tem nenhum PDSI durante todo esse tempo de Secretaria de Saúde Indígena, não tem nenhum PDSI que tenha sido executado por completo. Então, o saneamento é uma questão muito grave nas aldeias. Mas, nesse momento de pandemia, eu acho importante os diálogos que estão tendo com o secretário da CESAI, e a gente ressaltar que a gente não pode parar totalmente as atividades do DICEI por conta da pandemia. Um exemplo é o saneamento. A gente não pode parar isso, porque o saneamento ele é muito importante. Que a gente fala tanto da higiene que a gente tem que ter dentro da aldeia por risco desse vírus entrar, dessa contaminação, mas tem aldeia que realmente não tem água nem para lavar as mãos. Eles precisam escolher, né? Ou eles têm água para eles tomar banho, lavar as mãos, ou eles têm água para fazer comida, por exemplo. Ou eles têm água para beber. Então, o saneamento é uma questão muito grave, principalmente aqui na nossa região, né? Que a maioria dos territórios são áreas de retomada, são acampamentos, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, isso é um pedido que a gente faz para a CESAI, né? E, assim, eu achei uma iniciativa da Arpensul ótima, chamar as conveniadas, chamar os DICEI, os presidentes, né? É uma coisa, assim, que a gente consegue trocar essa experiência, trocar essas informações e divulgar mais as nossas atividades, né? Para quem aí não acompanha a gente, não está no nosso dia a dia de rotina, de um conselho, né? Saber o que a gente está fazendo, saber que caminhos a gente está tomando. Então, eu achei a iniciativa, assim, ótima, agradeço pelo convite, fico à disposição quando precisarem de mim, para tirarem alguma dúvida,
né, sobre essas questões. Eu estou à disposição, eu tenho certeza que a Priscila também, como conveniada, está à disposição para esclarecer, e dizer assim que todas as segundas-feiras a gente está relembrando aí, todas as segundas-feiras a gente está fazendo reuniões do Condiz Litoral Sul com os conselheiros e com as lideranças, né? A ideia da reunião a gente compartilha, e quem quiser entrar, quem quiser participar, a gente é totalmente aberto para ouvir as experiências, para ouvir o que está acontecendo nas comunidades, para a gente tomar caminhos juntos, né? E eu faço convite aqui na nossa live, aqui na nossa reunião online, eu faço convite já para o nosso presidente Isaías e para o coordenador também do Interior Sul participar com a gente. Eu acho importantíssimo esse diálogo, e desde já eu agradeço a vocês pelo convite, pela atenção e por levar informações para as nossas comunidades. Muito obrigada, Andréia. Cacique Isaías, as suas considerações finais. Isso aí, a gente agradece também aí, né, o convite da Andréia aí. Pode contar com nós aí, que a gente vai estar participando junto aí, né? E dizer que é um prazer aí a gente estar levando algumas informações aí para o nosso povo aí, né? O pessoal que estão nos assistindo também, né? E dizer que, como a Andréia falou, né? Acho que a orientação, como a gente falou, é a higienização, toda essa lavar as mãos e tal, né? Mas a gente precisa de água mesmo. E não é só as terras que estão em processo de luta aí que estão em falta de água, não. Tem aldeias também, né? Devido a essa estiagem que está dando, faz tempos que não chove, então todo mundo está sofrendo com isso, né? Então a gente pede um socorro aí para a gente poder junto estar atendendo o nosso povo. E também estou aí à disposição, pode contar com nós aí, e qualquer informação, a gente está aí junto para poder estar dando nosso apoio, nosso auxílio, o melhor possível para o nosso povo aí. Um abraço aí. Muito obrigada, Cacique Isaías. O Cretan, convido ele também para suas considerações finais. Só agradecer, né, pela participação de cada um, né? Cada um que esteve aí na live. Acho que foi super importante para a gente esclarecer, e a partir daí a gente montar algumas estratégias para que a gente possa dar esse resultado aí, que o principal é a comunidade. Eu reforço a questão do saneamento, porque é uma coisa que a gente está vendo aí em outras comunidades, que a dificuldade maior é a água mesmo, e para nós é fundamental e necessário. Aí na região sul, além de todas as outras questões aí que a gente estamos correndo, né, que são as outras necessidades mais básicas. Mas eu fico agradecido, e falar aí para o nosso povo na região sul, né, todos os povos aí da região sul, nossos parceiros, né, nossos companheiros de luta, que vamos ficar nessa consciência, ficar acompanhando, né, ter curiosidade de saber o que está acontecendo, procurar ver as informações, procurar ver as lives que está acontecendo, os informativos da PIB, o informativo das organizações regionais, dos parceiros que tem dentro da região, né, como a Josi aí que está na frente nossa aí, sobre a questão do Covid-19, eu vi as informações que ela está passando, então, tipo, super importante, principalmente para os coordenadores, manter nós informados, as organizações. Eu acho que agora não é assim de não podemos disputar espaço nenhum de quem é governo, quem não é governo, quem é organização, não. O importante é a gente caminhar junto e seguir junto, porque os que têm a maior necessidade em tudo isso, que precisam desse atendimento, são as nossas comunidades. Então, fico aí agradecido pelo convite, e com certeza sempre vamos estar à disposição aí para ajudar de alguma maneira e poder encaminhar diretamente a PIB o que for encaminhado para a gente aí, a PIB vai estar recebendo. Ok, muito obrigada, Cretan. Quero convidar o Marcelo, então, que é da Conveniada Sabará, para fazer suas considerações também e responder o questionamento do Júlio sobre as vagas. Certo. Deixa eu pôr a câmera aqui. Agradecer também pelo convite, que estou sempre à disposição também, aqui junto com a coordenação do distrito, sempre disponível para estar ajudando e tirando as dúvidas. Quanto às vagas, é o seguinte: a vaga do processo seletivo do Covid, que é aquelas vagas emergenciais que eu citei,
Essa nós já fizemos a seleção, inclusive hoje eu vou estar mandando para o nosso controle social os currículos, para eles também fazer a análise e aprovação, e nós vamos já dar sequência nisso. Brasília também ficou de aprovar essa semana o plano para a gente poder dar seguimento às contratações. Naquela primeira seletiva, que é para repor aquelas vagas que a gente foi perdendo durante o ano passado, esses nós já fechamos tudo, já estamos colhendo a documentação do profissional, alguns já nos enviaram, acredito que até entre o dia 10 e o dia 15 eles já começam a atuar em área, tá? Então, quanto à resposta do Júlio, é isso. E queria agradecer, obrigado a todos e estou à disposição. Ok, muito obrigada, Marcelo, obrigada pela disposição também. Eu quero convidar a Priscila também para suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o convite da Arpinsul, em especial ao Marciano, ao Cretan, e também em nome da conveniada Andradina. Nós nos colocamos à disposição para trabalharmos juntos, né? Estamos aqui para esclarecer as dúvidas de todos. E um recado aí para todos os indígenas, aqueles que puderem ficar nas aldeias, fiquem, se protejam. Nós sabemos que é um momento muito difícil, mas juntos nós vamos enfrentar tudo isso e vamos vencer esse Covid, essa pandemia, e vamos sair mais fortes e mais unidos dessa crise. Tá? Muito obrigada, e eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada também. Eu quero convidar o Alexandre, coordenador aí do DCEI Interior Sul também, para dar suas considerações finais para a gente. Bom, agradecer pela participação, pelo convite, né? Fiquei atento ouvindo a todos os comentários que tiveram aí. Dizer que nós estamos trabalhando muito para que a gente possa solucionar todos os problemas, tá? Eu entrei há pouco tempo no DCEI Interior Sul, e a gente tem muitos problemas, e nós vamos solucionar eles, e estamos trabalhando para fazer isso, tá? A questão que o cacique Isaías colocou com relação à água que está faltando no Rio Grande do Sul, a partir do dia 8 vai ter, já vai começar a rodar outros caminhões, mais 3 caminhões para ajudar com a questão dessa água, que é um processo que nós fizemos contratação de caminhão-pipa. Então, são um para a região, mais um para a região de Passo Fundo, um para a região ali de Chapecó, e outro, se não me engano, para a região ali de Porto Alegre, aquela região ali. Então, são 3 caminhões mais que vão estar rodando aí com o contrato que nós fizemos. Todo e qualquer problema que tem chegado com relação ao saneamento até mim, eu tenho já acionado já o setor de saneamento para, no mínimo, fazer o levantamento de qual é o problema que tem. E se nós temos condições de material já no momento para resolver, nós já estamos resolvendo o problema, tá? Fizemos uma compra de materiais de saneamento que está para chegar essa semana, no máximo a outra semana, e com esses materiais já tem vários locais que já está destinado esse material para solucionar alguns problemas. Sabemos também que está tendo um problema de seca, né? Tanto no Rio Grande do Sul, agora está em Santa Catarina também. Então, assim, são rios que estão secando, tem mais esse problema, né? E com isso, algumas aldeias que têm poço, também já tem poço que está secando também. Então, realmente, a questão de saneamento é um problema bem complicado, bem difícil de se resolver em algumas localidades. Dizer também que continuamos trabalhando firmemente com a questão de isolamento, do que nós precisamos com relação à ajuda de estados e municípios. Estamos em constante, falando constantemente com as autoridades, o que nós podemos fazer juntos, e a gente tem conseguido boas coisas. Então, tem caminhado boas coisas, tá? A questão de burocratização, infelizmente, porque por ser órgão governamental, precisa se prestar contas depois, porque é dinheiro público, né? E é dinheiro de cada um de nós, e nós precisamos prestar contas. Então, tem sempre um processo a se seguir, né? A gente tem que seguir esse processo, infelizmente. Eu sou uma pessoa que veio de empresa, né? Privada, aí eu sinto também essa necessidade que a gente precisa ter uma agilidade, mas é assim que funciona, né? A gente precisa seguir os trâmites certinho para que a gente faça tudo dentro da lei e que corra tudo
de forma correta, né? Como o meu colega, o Walter, colocou, a CESAI não está negando nada, está nos ajudando, nos apoiando todas as coordenações, tá? Tudo que nós temos solicitado tem sido atendido na maior brevidade possível, tá? Mas a gente tem que pensar que são 34 distritos no Brasil inteiro, né? Todo mundo pedindo ao mesmo tempo, e às vezes a morosidade pode ocorrer por causa de muitos pedidos chegando. Então, ocorre também essa situação. Tá? Só dar uma explicação com relação a gente fala muito da burocracia, mas existe muita coisa, né? Então, imagine um país inteiro, e são quase 1 milhão de indígenas no Brasil todo, e vários pedidos ao mesmo tempo chegando, e vários projetos ao mesmo tempo chegando, e tem que ser analisado, né? Então, a gente procura fazer a coisa de forma correta, porque precisamos prestar conta, não somente para o governo, mas também até para os indígenas, onde foi aplicado cada centavo que foi destinado para determinado DCEI. Precisamos prestar contas também. Então, no momento de prestar conta, a gente tem que mostrar para vocês onde foi destinado aquele dinheiro e o que foi feito com aquele dinheiro, porque vocês precisam também saber como está sendo feito o dinheiro que é destinado a vocês, né? Então, por isso que existe às vezes, essa morosidade que nos deixa, assim, angustiados, né? Que a gente quer fazer e tentar resolver o mais rápido possível, mas precisa ter esses trâmites todos. Agradeço a todos, e, assim, como eu falo para todas as lideranças aqui, a porta de DCEI Interior Sul está aberta, a gente está sempre aberto a conversar, a ouvir, a dialogar, né? E sempre trocar experiência, que é muito bom isso. A gente acaba aprendendo um com o outro, sabendo como que está se trabalhando em outro local, e a gente pode também trazer essas ideias para dentro do nosso DCEI, né? Isso é bem importante, né? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigada a todos aí pela paciência, pela colaboração, pela conversa, pelos esclarecimentos, e agradecer principalmente a Arpinsul por essa promoção desse debate tão importante, dessa roda de conversa, mas principalmente pelos esclarecimentos e pela parceria. A parceria do movimento indígena com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, com os presidentes de CONDISE, com as equipes que estão nas áreas trabalhando, né, com os polos. Então, tudo isso precisa estar conectado, precisa estar fortalecido, precisa estar junto nesse momento para que a gente possa enfrentar a pandemia. Então, a Arpinsul, parabéns por essa iniciativa tão bacana, e quero dizer a vocês muito obrigada por me ouvir, por ouvi-los, por a gente poder ter feito essa conversa tão importante de esclarecimento às nossas comunidades. É isso.